Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo detalhado para você criar uma clonagem de voz profissional e avançada com inteligência artificial. Hoje nós evoluímos bastante nesse quesito de clonagem de voz. Há tempos atrás a gente ainda tinha uma voz muito robotizada, você tinha um tom muito parecido com a voz clonada, porém quando nós colocamos para o português nós tínhamos muito sotaque, uma voz muito robotizada, era difícil chegar a uma semelhança natural e imperceptível na voz. Mas antes da gente partir para o tutorial e eu te entregar esse passo a passo valioso que eu só entregava no meu treinamento de clonagem pago, vamos fazer um acordo justo. Você se inscreve no canal, deixa o seu like e aí você me ajuda, eu te ajudo e a gente consegue acompanhar a evolução da IA juntos aqui dentro do canal. E no final você deixa um comentário do que você achou de todo o vídeo. Vamos nessa? A inteligência artificial que nós vamos utilizar é a do Eleven Labs, que hoje é a melhor, mais intuitiva e mais simples de ser utilizada quando o quesito é clonagem de voz ou criação de conteúdos a partir de texto para voz ou a partir de áudio, mesclando com outra voz e tendo um resultado diferente. Aqui na primeira página do Eleven Labs a gente já tem uma noção de todas as funções que ele entrega. Primeiro, texto para fala, ou fala para fala, dublagem, e também a gente tem a opção de clonagem de voz que nós vamos seguir. Nesse texto para fala, intuitivo, você vai colocar um texto e você vai ter uma saída de áudio. Só que esse áudio você pode escolher entre um banco gigantesco de vozes que tem disponível dentro do Eleven Labs, ou você pode criar a sua própria voz, clonar a sua própria voz dentro da ferramenta. A gente também tem a nova opção de fala para fala. Então eu gravo esse áudio aqui do jeito que eu estou falando, com essa entonação, ele vai pegar esse mesmo áudio, vai pegar a mesma entonação, as mesmas volatilidades da voz, a mesma intensidade. Se eu falar mais devagar, ele vai reproduzir isso em outra voz, pode ser uma voz mais aguda, mais grossa, ou pode ser a voz de um cliente. Então isso aqui é muito bom para quem trabalha com marketing, por exemplo. Você clona a voz do expert e depois, quando você quer gravar uma copy, se você colocar em texto, a inteligência artificial às vezes não vai conseguir passar aquela emoção nas frases certas, nas palavras certas, aquela entonação que você está buscando, que é tão importante para a copy. Você pode gravar um áudio como copywriter, exatamente como você quer que o expert fale, e a IA vai transmitir isso para a voz do expert que foi clonada aqui dentro do HeyGen. Nós também temos a opção de dublagem, que você pode pegar um link de um vídeo do YouTube, TikTok, Instagram, diversas plataformas, colocar aqui dentro ou subir o próprio vídeo em português, inglês, russo, alemão. Você vai colocar aqui e você pode pedir uma linguagem de saída. E ele vai fazer essa dublagem seguindo o tom da voz da pessoa. Então ele vai fazer essa dublagem, só que ele não vai colocar uma voz aleatória. Ele vai colocar uma voz próxima à voz original daquela pessoa falando. Então essas são algumas das funções que tem aqui dentro. O nosso foco agora vai ser clonagem de voz e eu vou passar por todos esses pontos aqui para você nesse vídeo. E para criar uma conta aqui no HeyGen é muito simples, aquele cadastro normal. Aqui dentro dele a gente já tem algumas opções. Primeiro eu vou aqui em Voices para mostrar para vocês todas as vozes disponíveis dentro do HeyGen. Para selecionar uma das vozes, clicando aqui a gente consegue escutar como é a voz dessa pessoa. A man is not old as long as he is seeking something. Allow the world to live as it chooses. Logic will get you from A to B. I believe that we are fundamentally the same. E a voz que você gostar, é só clicar aqui em Use Voice, que ele vai adicionar essa voz na sua galeria. Então, quando você vier aqui em Fala, ele vai dar a opção aqui de você já utilizar, por exemplo, essa Valley Girl aqui, selecionei ela. Colocando aqui o texto, é só clicar em Generate. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a como criar uma clonagem profissional e avançada, como essa, utilizando inteligência artificial para ter uma voz igual à sua. Olha aí, legal, né? Fica a voz da mulher. Agora, olha a diferença se eu fizer o upload do meu áudio aqui dentro. Eu fiz aqui o upload do áudio, vou colocar na voz dela. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a como criar uma clonagem profissional e avançada, como essa, utilizando inteligência artificial para ter uma voz igual à sua. Ficou nítido a diferença de você dar uma referência de texto e uma referência de áudio. Quando você dá uma referência de áudio, é mais preciso para a inteligência artificial reproduzir os tons, porque você já está colocando os tons, a entonação no áudio. Então fica muito melhor o resultado. Aqui, voltando em vozes, nós temos a opção aqui de adicionar uma voz nova. Clicando em adicionar voz nova, a gente tem duas opções aqui, Instant Voice Clone e Professional Voice Clone. Eu vou fazer primeiro a Instant Voice Clone só para mostrar para vocês essa opção. Aqui você só precisa de um áudio de 1 minuto de uma pessoa para que você tenha uma clonagem básica da voz dele.
Aqui você preenche o nome, aqui você sobe o áudio e você pode subir mais de um áudio, tá? Quanto mais referência você der, melhor vai ficar, mesmo sendo esse um modelo mais básico de clonagem de voz. Depois é só clicar aqui e adicionar a voz. Ele vai demorar um tempo para clonar a sua voz, mas você vai chegar nesse resultado aqui, ó, Instant Voice do Thiago Lemos. Agora eu vou voltar aqui em Speech e vou selecionar justamente esse meu Instant Voice, que foi a clonagem de um áudio de 2 minutos. Ou seja, a pessoa gravou um Stories, você consegue pegar o Stories dela e clonar a voz dela com inteligência artificial. Agora eu vou colocar aqui o Instant Voice Clone e vou gerar a partir desse texto para a gente ver o resultado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar uma clonagem profissional e avançada, como essa, utilizando inteligência artificial para ter uma voz igual à sua. Nós vemos que já é bastante interessante o resultado, né? Já fica muito próximo da minha e ele colocou até um grave mais interessante na minha voz. Agora, para eu criar uma clonagem profissional da minha voz, a gente segue esse passo a passo. Eu venho aqui em Voice, adicionar nova voz e venho aqui em Professional Voice Clone e sigo todos esses passos. Professional Voice Clone, aqui ele vai dar diversas instruções pra gente. A inteligência artificial está aqui, eles têm ali a estrutura toda, mas eles precisam da confirmação. Você está fazendo tudo como eu estou pedindo? Porque eu garanto o resultado. Mas você está se comprometendo em entregar um material de qualidade para que a inteligência artificial consiga te devolver um material de qualidade? Então tem aqui diversas coisas que você tem que seguir. Por exemplo, você gravar com equipamento profissional, não vai tentar gravar com fonezinho de ouvido, sabe? Aquele microfonezinho de ouvido. Tenta ter ali... Dá para gravar com celular? Dá, mas grave em um ambiente bem legal. Talvez assim, ó, com essa parte aqui, se for um celular bom, um iPhone, um celular de última geração, a gravação vai ficar legal. Grava num lugar que tem pouco eco. Se puder levar o cliente para um estúdio para fazer essa gravação, porque pensa só, você vai estar pagando R$50 por mês, então produz um material de qualidade. Pega um dia, vai no estúdio, grava a voz no estúdio ali, grava ali 30 minutos de voz do cliente falando groselha ou do cliente lendo um texto. A gente tem aqui, na última aula do RayGen, a gente leu ali um roteiro e gravou o áudio. Então se preocupe em produzir esse material com qualidade, que aí você vai ter essa qualidade sendo retornada para você pela inteligência artificial. Então a distância do microfone também é um ponto de atenção, a questão dos ruídos de voz. Aqui o acústico tem que ter, não pode ter muito eco, tá? Não processa o áudio antes, não vai tratar esse áudio antes, manda o áudio do jeito que é, porque aí o Eleven Labs vai saber qual é a voz natural da pessoa. O controle do volume, não envia um áudio com volume muito baixo. O tempo, duração do áudio, o mínimo tem que ser 30 minutos, porque aí ele tem dados suficientes para aprender. O que você tem que entender e se você chegou até essa parte do curso, você com certeza sabe. Nós estamos trabalhando com LLMs, então são Large Language Models. Eles trabalham com uma grande base de dados, então quanto maior a base de dados, melhor são as respostas e os resultados que ela te entrega. Então se você dá um áudio de 2 minutos, igual aquele Instant Voice Cloning, com certeza o resultado não será o mesmo se você... Uma clonagem de voz profissional com 30 minutos de conteúdo, são 30 minutos de dados da sua voz sendo falada para a inteligência artificial perceber cada padrão de fala, cada vírgula, cada ponto, cada entonação da sua voz e conseguir referenciar isso em uma clonagem perfeita. Então, basicamente é isso. Agora é só nós confirmarmos que estamos de acordo com tudo que ele passou aqui, todos esses passos. Agora clicar em Start. E aqui a gente dá um nome para a nossa clonagem. Então vou colocar aqui clonagem Aula Mestres AI. Selecionar a nossa língua, português, e agora subir os arquivos. Selecionar aqui todos os áudios, subir aqui, e agora é só clicar aqui em enviar. Depois clicar aqui e fazer o Upload Progress, ele vai pedir para que a gente faça uma confirmação de que as vozes que nós estamos criando o clone sou eu que estou fazendo. Então assim, para criar uma clonagem profissional de voz, isso é muito perigoso. Que você pode pegar o áudio de uma pessoa aleatória e vir aqui criar. Então ele vai fazer uma confirmação para ver que é realmente a pessoa que é dona daquela voz está permitindo que isso ocorra. Agora vamos fazer a verificação. Estar aqui agora, esteja em outro lugar mais tarde, tão complicado assim.
Também os caras colocam um texto difícil. Não se pode culpar a realidade por se apaixonar. É a gravidade. Aceitaram, beleza. Agora é só clicar em Start Fine Tuning para ele finalizar o nosso áudio. Quando a gente voltar aqui agora em Voice Lab, ele vai estar aqui, ó, criando a clonagem da nossa voz. Ao terminar, nós vamos fazer o teste aqui para ver como é que ficou. E depois de quase 3 semanas, esse é o resultado que eu consegui com essa clonagem de voz. Agora eu vou vir em Speech e vou gerar esse mesmo texto, só que com a minha voz aqui. Certo dia, Beto ouviu uma conversa entre 2 pássaros que estavam descansando perto do campo. Eles falavam sobre um sábio corvo que vivia na floresta próxima e que poderia realizar desejos. Determinado, Beto decidiu encontrar esse corvo e pedir sua ajuda. Desenraizando-se com esforço, Beto começou sua jornada pela floresta. É muito impressionante se você voltar e reparar no áudio que agora o Eleven Labs ele adicionou a respiração na fala. Então tem momentos que durante essa reprodução da clonagem da minha voz, ele coloca assim, ó, ele coloca você engolindo saliva, tudo isso para simular de forma mais natural ainda a narração e a fala humana. Essa nova atualização do Eleven Labs, assim, elevou em muito o nível de clonagem de voz. Antes nós tínhamos uma voz muito robotizada e que não se tinha essas inserções de respiração. Era um texto seguido sem volatilidade na voz. E a gente sabe que a voz humana, ela volatiliza. Por mais que a sua voz tenha um padrão grave, às vezes ela fica um pouco aguda. E a IA consegue perceber esses padrões e simulá-los nessas reproduções criadas por IA. Agora eu coloquei aqui um texto com diversas línguas. Então tem inglês, francês, russo, a língua da Polônia, alemão, para a gente testar a variação da minha voz a partir da minha clonagem que eu fiz em português. English has the most words, with over 170,000 in the Oxford English Dictionary. Le français est connu pour sa sonorité mélodieuse et ses expressions romantiques. Deutsch ist berühmt für seine zusammengesetzten Wörter wie Rindfleischetikettierungsüberwachung, Saufgabenübertragungsgesetz. Bom, eu não faço ideia se foi bom ou não, porque eu não entendo essas línguas aqui, né? Um pouco de inglês, mas as outras eu não faço a menor ideia se realmente o resultado ficou interessante. Agora, clicando em Speech to Speech, eu consigo aqui fazer o upload de uma voz de qualquer outra pessoa para reconfigurar para minha. Então eu vou fazer o upload justamente do áudio daquela mulher que eu gerei anteriormente. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a como criar uma clonagem profissional e avançada. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a como criar uma clonagem profissional e avançada, como essa, utilizando inteligência artificial. Como eu falei, ele vai copiar a entonação da voz anterior, simulando a sua voz por cima daquilo. Então a minha voz ficou mais feminina. Eu não perdi a essência da minha voz, mas a simulação da minha voz foi a simulação de uma interpretação feminina. Então é isso que você consegue fazer com clonagem de voz de forma profissional dentro do Eleven Labs. E aqui você já consegue imaginar tantas possibilidades que você consegue reproduzir aqui dentro. Você pode pegar a narração de um vídeo completa, transmitir para a sua voz como se você estivesse narrando a voz naquela entonação daquela pessoa que você achou interessante, enfim, e fazer um vídeo do seu jeito. Ou você pode gerar um texto dentro do ChatGPT e colocar aqui para você mesmo contar uma história que o ChatGPT gerou. As aplicações são infinitas e vai da sua criatividade. Utilizar o conhecimento que você adquiriu nessa aula para criar diferentes aplicações para a sua realidade. Aqui também nós temos a opção do Dublin Studio. Isso aqui eu utilizo demais para estudar, porque muitos dos conteúdos que eu estudo não tem em português. Então, pego conteúdo em russo, conteúdo em alemão, conteúdo em inglês. Só que para o aprendizado ser realmente interessante, aquela voz precisa estar na minha língua, para eu conseguir ter um aprendizado mais fácil. Então, eu utilizo o próprio Eleven Labs para fazer isso. Eu venho aqui, eu posso colocar um vídeo, subir um vídeo aqui dentro, posso colocar um link do YouTube, do TikTok, do Twitter, do Vimeo, e enfim, e outras URLs aqui de vídeos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a dublagem no tom da voz da pessoa. Então, se a pessoa fala inglês, ele vai simular o tom dessa pessoa como se fosse em português, com os devidos sotaques, enfim. Eu utilizo isso aqui muito para facilitar a minha aprendizagem. Essa função aqui é paga, tá? Dentro desses planos, para você criar uma clonagem de voz profissional, você precisa pagar. Explicando um pouco sobre a assinatura, a gente tem essa assinatura Starter aqui, que você não consegue criar uma clonagem de voz profissional com ela, tá? Você consegue criar aqui uma clonagem de 1 minuto com esse plano aqui, você ainda consegue utilizar ali a criação
de áudios a partir de textos, com a limitação de 30 mil caracteres, né? Ou seja, 30 minutos de áudio. Nesse plano Creator aqui, você já consegue criar uma clonagem profissional de voz, só que você consegue criar apenas uma na conta. E você tem a opção aqui de 100 mil caracteres por mês para gerar áudios, então 2 horas de áudio. Isso aqui também entra na questão da dublagem, tá? Eu utilizo esse plano Creator aqui e utilizo também a versão de pagar por uso. Nessa de pagar por uso, eu só pago se eu, por exemplo, dublar muitos vídeos. Se eu dublo um vídeo de 1 hora, ele pode custar, cara, $20. Só um vídeo de 1 hora pode me custar $20 para fazer a dublagem. Um vídeo de 5 minutos pode custar $1, $2. Então esse custo meu vai variando conforme eu uso, mas todos os meses eu pago $22 para ter a clonagem da minha voz profissional aqui dentro do Eleven Labs. Bom, se você chegou até aqui, quer dizer que esse conteúdo foi valioso para você e eu te peço uma ajuda. Eu estou participando de um campeonato em que foram enviados mais de 500 camisetas para o campeonato do Manto da Massa, que é a camisa comemorativa do Atlético Mineiro, e eu estou entre os 13 finalistas, então eu te peço a sua ajuda, demora menos de 20 segundos, você clica aqui no link que está na descrição do Manto da Massa, clica aqui em votar agora, preenche essas informações, depois você seleciona, desce aqui todas essas opções e seleciona a camisa do Thiago Lemos e clica em enviar. Eu agradeço demais a sua ajuda, isso aqui é a realização de um sonho para mim. Fiquei muito feliz de ter ido para a final com tantas camisas que foram enviadas e eu peço a sua ajuda, porque eu trago muito conteúdo gratuito aqui, valioso para vocês. E nesse momento aqui é uma coisa importante para mim. Eu peço que você entre lá, deixe o seu voto, não demora nem 20 segundos e você pode me ajudar a realizar esse sonho. Muito obrigado, não se esquece de verificar sua inscrição no canal, deixar a sua curtida e um comentário sobre o que você achou.